Pode filmar. É a Vilma e a dona Francisca. Pode ir. Obrigado. Nós estamos então aqui em frente à Cúria, ao Centro de Pastoral, com a dona Chiquinha, conhecida assim. Como é que a senhora se chama, o nome todo, dona Chiquinha? Francisca Severino Pereira. E a dona Chiquinha, que é muito amiga nossa, ela veio aqui hoje para nos ajudar um pouco a trazer a memória de como foi utilizado esse prédio, que logo mais será demolido. Então nós queremos agradecer muito a ela essa oportunidade e dizer a ela que nós esperamos aí nessa filmagem, né, uma riqueza aí para o acervo cultural, o acervo do nosso Museu Diocesano, porque nós sabemos que ela tem muitos conhecimentos, muita experiência, são 48 anos que ela trabalhou aqui, então a gente quer ver se ela consegue aí passar para a gente um pouquinho desse tempo que foi aqui na Cúria, não é verdade? Então nós começamos aqui da fachada, né, o Centro de Pastoral e a Cúria logo mais vão ser demolidos para dar lugar ao novo prédio, onde será instalado a Cúria, será instalado também o Centro de Pastoral da nossa Diocese. Então nós vamos acompanhando aqui a dona Chiquinha, ela vai nos orientando, nos dizendo o que é cada lugar desse aqui da Cúria, o que acontecia, que espaço eram esses que a gente tinha aqui no tempo de Dom Jorge, depois no tempo de Dom Cláudio, Dom Décio e agora no tempo de Dom Nelson. Vamos acompanhar então. Então, dona Chiquinha, vamos conversar a respeito dessa fachada aqui. O que a senhora pode dizer para a gente aqui? Aqui essa fachada era sempre assim, muito acolhedora. Dom Jorge sempre tinha os amigos, mesmo as pessoas que precisavam de alguma coisa pedir. Então era tudo aqui nessa parte, né? Eu chegava muitas vezes aqui de manhã, 5, 5 e meia, ele já estava de pé nessa porta, de batina, de solidéu, né? Para acompanhar as situações do que estava correndo por aí. Então, geralmente, 5, 5 e meia, ele já estava aqui em pé nessa porta. Então, isso aqui me lembra muito a recordação, eu chegando ali, que eu já entrava direto ali para a parte aí de cima, ele já estava aqui. Tá certo. Inclusive, ele fazia, ele andava aqui, aqui à frente, para fazer um exercíciozinho de manhã, encontrava muita gente, né? Isso. Na hora do almoço, ele gostava de sair por aqui, passava uma pessoa, ele colocava a mão no ombro e ele estava andando para lá, para cá, mesmo que às vezes a pessoa tinha um outro compromisso, mas ficava ali com ele, ao lado dele, andando. Geralmente ele fazia isso de manhã e logo após o almoço. Tá certo. Dona Chiquinha, essa fachada aqui da casa sempre foi desse jeito? Sempre foi. Esta cruz que ele foi colocado depois. Mas sempre foi isso aqui, a fachada da casa foi isso. Agora, nós vamos entrar na parte lá de dentro, então lá eu dou uma explicação lá dentro, mas... eu vou pedir que o Cícero faça aqui uma tomada, né, dessa frente aqui pra gente. Então a gente está aqui bem na entrada da Cúria e uma coisa que nos chama a atenção é esse vitral, que é muito antigo. Então a dona Chiquinha vai explicar para a gente aqui um pouquinho de onde é que veio esse vitral. Disseram para mim que ele foi para casa do bispo, depois voltou para cá. Como é que foi, dona Chiquinha? Porque esse vitral, porque aqui era a casa paroquial. Então esse vitral já estava aqui.
Aí depois foi lá para a residência, aí o bispo, o Dom Cláudio, achou melhor voltar para continuar a história da residência aqui. E aqui ficou então, né? É uma casa, parece que é uma fazenda de café, né? Parece que é uma fazenda de café. Tá certo. Que com certeza vai ser preservado também para o novo prédio da Cúria, né? Porque é um patrimônio, não é? Pode ir. Essas portas que estão aqui, por exemplo, aqui nesse local, era uma portinha assim muito pequena, sabe? E para ter mais um pouco de vida na casa, um padre que morou aqui, o padre João Carmelita, que foi até resgatado quando o Dom Jorge assumiu a diocese, para ficar mais bonita, ele foi a São Paulo, numa demolição, ele comprou essa porta. E mandou derrubar e pôs essa porta para dar um pouco mais de vida assim na residência do bispo. Foi esta porta, ali também, ele fez a mesma coisa, sabe? E tirou, porque aqui tinha uma parede de tijolo. Então ele fez isso, mandou tirar a porta, as pequenininhas, mandou abrir e colocou essas paredes que ele comprou de uma mansão lá em São Paulo, né? E colocou, que era para dar mais riqueza na residência. Né? Ele fez o mesmo jeito, né? Inclusive isso aqui é um vidro muito caro, são vidros assim, importantíssimos, sabe? Foi da mesma demolição que ele conseguiu comprar para deixar a casa mais bonita, mais aconchegante. Essa porta aqui é a mesma coisa. Essa foi do mesmo jeito. No meio, né? E a qual não tinha vida, né? A casa não tinha vida. Então ficou uma casa mais bonita, mais alegre, né? Eu não pode precisar bem certo o ano que foi. Mas a diocese aqui foi fundada em 54. Isso foi mais ou menos 55, por aí. Por quê? Porque quando eu comecei, não tinha essas portas. Comecei aqui em 55, não tinha. Ajudando as irmãs, porque eu trabalhei aqui 10 anos com irmãs, eu já vinha fazendo alguma coisa, ajudando e tal. Em 55 eu comecei mesmo definitivamente, que fiquei 48 anos, né? Nós estamos aqui então no porão da Cúria, também é um lugar muito antigo, né? E a dona Chiquinha vai dizer o que é que guardavam-se aqui, tem até coisas históricas aqui que ela vai dizer, né? Vamos lá. Bom, aqui, na época de Dom Jorge e tal, porque como aqui era a residência paroquial, casa paroquial, então aqui tinha uma adega onde engarrafava os vinhos para a missa. E mesmo depois que veio o Dom Jorge, que foi fundada a diocese, continuou, né? Engarrafava vinho para as missas, para as paróquias, né? Guardava aqui na época, nas capelas, não era assim lamparina, essa luzinha elétrica, e sim era aquela luzinha azeite, aquele óleo, eu acho que é um óleo de mamona, talvez. Era guardada tudo aqui, nessa parte, né? E depois começou, agora, ultimamente, ficou guardando alguns documentos aqui, porque aqui estava tudo cheio de documentos. Conta-se algumas lendas aí que Dom Jorge abrigou aqui algumas pessoas aí meio camuflou aqui por dentro, né? Deixou algumas pessoas por aqui, né? E muitas vezes, nesse porão, entrou algumas pessoas até para fazer na época da represária, para ver se tinha alguém escondido ou tinha alguns outros documentos aqui. Chegava aqui como se fosse estudante, mas na realidade não era espiões mesmo. Disfarçado, né? Na época da ditadura, né? Para ver se tinha alguém escondido aqui, né? Algum caçado político. Então, Cícero, faça uma tomada também aqui, não é? É um ambiente pequenininho, úmido, não é? Aqui acima nós temos a parte da sala da Cúria. Então, faça uma tomada aí pelos lados, né? Para que a gente veja melhor.
documentos onde estão? Foram resgatados, guardados? Os documentos que guardavam-se aqui? Sim. Aqui funcionava com uma espécie de arquivo morto, né? Tem um crematório nazista aqui. A gente trabalha. Né? Aqui onde a gente vai estar, ele vai cavar mais ainda. Volta. Vamos voltar para mim. Então, isso as irmãs me passaram para mim quando ela foi embora. Quer dizer, era mais conservadinha. Essa caixinha precisa ir até para o museu. Tá vendo? Nós achávamos aqui, né? Tá. O senhor quer que eu vou buscar? Não. Então nós estamos aqui onde era a sala de atendimento da Cúria, que depois, que antes, aliás, era... Era uma sala, aqui no começo foi cozinha, depois virou uma sala de jantar, né? Foi feita na modificação, inclusive ali até tinha uma torneira e tal, aí ficou a sala de jantar da residência episcopal. Tá certo, aqui também tinha uma porta, né? Que depois foi colocado esse armário aqui para dividir essas duas salas, mas depois a gente vai ver do outro lado que nós temos uma pequena sala também, uma espécie de jardim de inverno, né? Que foi meio que improvisado, feito por Dom Jorge. Foi uma salinha até para enfeitar um pouquinho a casa, para dar um arzinho de beleza, né? Foi feito no jardinzinho de inverno, a qual depois o Dom Jorge gostava muito de fazer as refeições nessa salinha. Dom Cláudio gostava aqui, mas o Dom Jorge nessa salinha aí, que é o jardim de inverno, né? Tá ok. Aqui, ele também é bem antigo aqui, né? Bem antigo, mas esse quadro já foi colocado pelo Dom Cláudio. Né? Foi Dom Cláudio, quando ele tomou posse aqui, né? Que a diocese já passou nas mãos dele, pela responsabilidade dele, nós fomos comprar esse quadro. Fomos até junto escolher esse quadro. Então tá aí, está registrado, hein? Estamos entrando aqui numa das salas de atendimento. Aqui atenderam Dom Jorge, Dom Cláudio, Dom Décio e agora Dom Nelson. Dom Nelson, a gente está aqui na sala que a irmã Maurinéia usa no dia em que ele atende. Então, dona Chiquinha, diga lá como é que era isso aqui nos tempos de Dom Jorge. No tempo de Dom Jorge, isso aqui, por exemplo, era no tempo de Dom Jorge, aqui era o dormitório dele. Aqui ele dormia, né? E o outro quarto ali, a qual daqui a pouquinho nós vamos instalar, era o quarto de vestir. Então vamos fazendo uma tomada aqui, Cícero. E finalmente a gente vai entrando aqui na sala do atendimento, que também tem móveis bem antigos. A dona Chiquinha vai contar um pouco a história para a gente dessa sala aqui. Esta sala aqui... Bom, essa é a sala então que atualmente Dom Nelson atende. E a gente tem uma particularidade aqui, que são os móveis, né, que a gente pode perceber são bastante antigos. Dom Jorge sempre atendeu nessa sala? Dom Jorge sempre atendeu nessa sala. Então o pessoal entrava... Né? O atendimento dele era sempre aqui. O pessoal já entrava direto, atendia anos, os 21 anos de diocese, ele atendia aqui nessa sala. E esses móveis vieram da onde a senhora acha, dona Chiquinha? Móveis, eu acredito, na minha opinião, porque quando eu comecei a trabalhar, já tinha esses móveis. Esses móveis foram para cima, teve numa sala dele, porque ele teve uma época, há anos atrás, ele dava atendimento lá em cima. Que daqui a pouco nós vamos estar lá, eu vou falar com mais detalhes. E depois esses móveis foram descidos e aonde ele continuou dando os atendimentos aqui. Tá certo, então vamos fazer uma tomada aqui, olha, são móveis entalhados, bonitos mesmo. Esses aqui até eu, na época,
esses móveis, e depois, na época, eram outros tipos de tecido. Aí eu que mandei encapar, né? É claro, com autorização dele, foi encapado. Olha o detalhe aqui da mesa, Cícero. Então, o detalhe aqui da mesa, né? Bonita essa fachada aqui da mesa. Então, possivelmente, esses móveis aí tenham aí... Eu acredito que deve ter mais de uns 70 anos, pelo estilo, né? Pelo estilo, é bem antigo mesmo. Essa sala onde a gente vai entrar aqui funciona atualmente como sala do chanceler. E Dona Francisca vai dizer o que funcionava aqui antigamente, né? Uma coisa muito especial, né, Dona Chiquinha? Especial, muito especial mesmo, né? Vamos entrar, então. Nessa sala funcionou a capela, muitos anos. E eu tenho assim muitas recordações dessa sala pelos